Jornalismo militante não é privilégio do Brasil. Por que é tão difícil a imprensa dizer que ditador é ditador? O precedente grave é os jornalistas não compreenderem que quando um ditador mete em causa o vosso trabalho, o trabalho do jornalismo, vocês, em vez de defenderem o lado da liberdade, defendem o lado dos ditadores. É impressionante. O traficante de droga, o ladrão, o homicida percebe uma linguagem, uma única. É a linguagem de ser posto na cadeia. Então, Josi André Ventura, do Partido Chega lá de Portugal, explicando que ditador é ditador, Josi. Exato, Geise. Não bastam aí, como a gente já mostra aqui quase que semanalmente, as consequências da ditadura. E aí não é questão só de Maduro, né? A gente está falando da ditadura do Chaves também, porque por tantos anos, né, estancou o potencial de riqueza de um país, a exemplo do petróleo da Venezuela, conseguiu colocar a população na miséria, o IDH despencando, a pobreza subindo, e aí como a gente não consegue nem listar aqui tudo, né? A gente está falando da pobreza, da miséria, do autoritarismo, da Suprema Corte ali estando do lado do governo, né? Algo que soa familiar. Mas a gente também tem toda essa questão do narcotráfico, e da péssima administração. A gente está falando de tudo, né? E essa questão de ditadura, ela é muito agora substituída, né? Quando a galera quer defender ditador, quando eu sempre falo, que teve agora um pessoal, não é só dos esquerdistas comunas, não. Teve até gente da famosa terceira via do Brasil dizendo que não, peraí, o Maduro é um homem muito mau, mas a forma com que Trump interveio e tirou Maduro é errado. Gente, esse mas sempre delata o real pensamento das pessoas. Não existe mas. O pessoal quer falar de soberania. Como assim soberania? Soberania eles tinham que ter defendido quando o povo venezuelano elegeu o Edmundo González para início de conversa, né? Sem falar das outras atrocidades. Então, assim, soberania, o poder emanar do povo, isso já aconteceu quando o povo quis tirar Maduro, e Maduro tomou as eleições, isso foi comprovado, sabe? Então, assim, sempre desconfie quando essa galera quer falar de soberania, assim como eles falaram, né, da questão da Lei Magnitsky no Brasil, é sempre um discursinho de, olha só, eu quero defender meu ditador de estimação, mas eu quero aqui não deixar escancarado, né? Eu quero defendê-lo, mas quero colocar a palavra soberania aqui no meio para soar mais bonito. E repito, é bizarro como essa galera agora se manifesta, mas enquanto o pessoal morria, enquanto aquele vídeo do tanque de guerra de Maduro atropelando civis era divulgado, ninguém abriu a boca para falar. Então, assim, não importam as mortes, a miséria, os milhões, a Argentina tem 170 mil venezuelanos, mas o mundo inteiro tem milhões de venezuelanos fugindo, assim como os cubanos fogem de Cuba, sabe? Nessas horas não existe direito humano, não existe soberania, não existe nada. Então, assim, e eu fui uma das que comemorei e vou continuar falando, porque, cara, essa galera tem que ser exposta e as atrocidades precisam ser... A gente precisa continuar a mostrar o que é uma atrocidade, porque senão a narrativa derruba isso, tá? Assim como Lula luta diariamente para se tornar um mártir, para entrar nos livros de escola dos nossos filhos que vão para a escola, principalmente as públicas, e ver Lula como um mártir salvador da pátria no Brasil, o Maduro tem essa intenção dele. Na verdade, ele trabalhou nisso a vida inteira, né? Até desenhos infantis ele fazia, vocês lembram disso? Então, a gente tem que também continuar rebatendo essa narrativa incansavelmente. Isso é como tudo que a gente faz contra a esquerda, né? Quero te ouvir a respeito, então, André Ventura defendendo liberdade, falando aí a respeito da liberdade, falando a respeito da imprensa. Vale a gente ressaltar aqui que o Maduro sempre controlou a imprensa, inclusive sempre deu ordens para que a outra imprensa não funcionasse, que toda a população se informasse somente pela estatal. E atualmente parece-me que na Venezuela está bloqueado, né, somente uma TV lá estatal que está funcionando para as pessoas se informarem. Então, para a gente entender o que é ditadura. Bom, André Ventura falou para
para o mundo que todo mundo queria falar com liberdade, pena que no Brasil nem sempre é assim, mas defender o Maduro realmente não é jornalismo, é militância, né? Então, essa militância, até a Europa está começando já a passar vergonha em relação a isso, porque está muito confuso. Como que você defende essa questão de falar, não, violaram a soberania? Como assim soberania da Venezuela? Se a gente assiste vários fatos concretos de invasão dos chineses, de grupos terroristas que estavam lá colocados no território da Venezuela, o êxodo venezuelano, né, de que também são dados incontestáveis, da pobreza que se vive lá, com a riqueza somente de alguns. Então, que soberania é essa? Porque soberania é o poder do povo, né? Então a gente não está. Democracia e soberania eles se compactuam. Então um país só é soberano quando tem democracia de verdade. Então o que o André Ventura diz aí, ele diz o óbvio, expondo neste caso a mídia, né, essa mídia que se diz tradicional, mas no fundo só faz militância porque as razões a gente até suspeita. Quem sabe um dia no Brasil teremos liberdade para dizer, né, quais são as motivações desses globalistas, principalmente os europeus, de defender pessoas como Nicolás Maduro.